Tito, capítulo 3, nós leremos do verso 1 ao verso 8. Do verso 1 ao verso 8. Que diz assim: lembra-lhes que se sujeitem aos que governam, às autoridades, que sejam obedientes e sejam prontos para toda boa obra. Não difamem ninguém, nem sejam altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com todos os homens. Pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nós nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que, no tocante a essas coisas, faças afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos da prática de boas obras. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, ó Pai, te pedimos, Senhor, aplica, Senhor, a palavra, Senhor, ao nosso coração. Ajuda o teu servo, Senhor, expula, Senhor, com fidelidade. Ó Deus, que nossa mente, Pai, possa, ó Deus, captar, ó Deus, a mensagem. Ilumina, Senhor, a cada um que aqui está presente, para que possamos entender, Senhor. Não só entender, Senhor, mas colocar em prática, Senhor. Nossas vidas, Pai, possam ser mudadas, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, Pai, possa ser o nosso alvo nesta manhã. Que nós possamos, Senhor, escutar de Ti, Senhor, escutar a Tua voz, Senhor, através da simples exposição da Tua palavra. Ó Pai, nós Te agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor tem escutado o Teu povo. Ó Deus, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Irmãos, estamos na carta de Paulo a Tito. Nós já estamos um percurso já grande, já no capítulo 3, e temos aprendido várias questões. Logo nos primeiros versículos nós começamos a ver sobre relacionamentos, depois passa para o 2, depois vem para o 3. Nós temos visto grandes coisas que o Senhor tem a nos ensinar logo nesse pequeno trecho. Nós temos visto que Paulo está falando à igreja a igreja em Creta, as igrejas em Creta, na ilha de Creta. E nós temos visto que aquelas pessoas viviam de forma completamente estranhas ao Evangelho. Homens maus tinham se estabelecidos lá na igreja de Creta, se diziam pastores, mas que não passavam no crivo de pastores, de homens fiéis à palavra. Não passavam no crivo de líderes da igreja. Eles simplesmente se afirmavam como pastores, e podemos ver isso no capítulo 1. Paulo exortando a Tito a fazer uma pré-seleção. Olha, Tito, eu vou instruir como você deve selecionar os pastores que farão o pastoreio das igrejas na ilha de Creta. E depois nós vimos que Paulo vai tratar com a sã doutrina e vai falar aos irmãos acerca do viver diário.
Viver diário, como você vai viver diariamente? Como é que você vive depois daqui, do domingo, na segunda, na terça, na quarta, onde você vai para a sua faculdade, onde você está ali em contato com o seu vizinho, onde você está em contato com seus filhos, como você deve proceder? E vimos isso tudo aqui no capítulo 2, e já temos visto grande progresso, né? Eu particularmente tenho visto vários progressos, e sou muito grato a Deus por isso. E Paulo vai continuar afirmando que uma vida piedosa, ela se dá pela doutrina aplicada no viver. Não tem outro modo, não existe outra maneira. Você não se torna piedoso, você não se torna uma pessoa que representa a Cristo se você não aprende da doutrina de Cristo e aplica a sua própria vida. Afinal de contas, as doutrinas são diretrizes ao ser humano, dadas pelo próprio Deus. Quando estamos aqui recebendo a instrução do Senhor, temos visto o Senhor falar conosco, tratar do nosso problema em particular, mesmo que a mesma mensagem possa ser entendida e possa ser aplicada no coração de você de várias maneiras, mas o Senhor tem cuidado especialmente de cada um aqui. Eu gosto muito de ouvir o que foi que as pessoas captaram da mensagem, e eu acho interessante que Deus, Ele trata com cada um de modo diferente. A pessoa diz: olha, tu falasse isso e isso, e eu vi que é isso mesmo. Já outra entendeu de um modo completamente diferente o que eu falei, a mesma palavra. E eu vejo a bondade do Senhor em nossas vidas em relação a isso. E assim deve ser de fato, né? Nós temos que aprender e praticar, porque senão seremos crentes só de nome. Nós vemos que esses irmãos estavam na ilha de Creta e a vida deles estava completamente perturbada, estavam terríveis, né? Temos isso, né? Os senhores lá, os anciãos impacientes, as senhoras lá, né? Depois que já viveram a vida, agora percebem que não podem mais voltar atrás, e elas ficam deprimidas e se entregam à cachaça, à bebida. E Paulo exorta, diz: não, que é isso, não é para ser de crente. Fala lá aos trabalhadores, aos escravos. E agora passa para o capítulo 3, e ele vai falar sobre os nossos relacionamentos. E ele vai trazer 3 pontos principais de relacionamento. Ele vai falar sobre o relacionamento com as autoridades, o relacionamento com o próximo, com o nosso concidadão, e o nosso relacionamento com Deus. E nós vamos entender através de todo o processo que o nosso relacionamento com Deus, ele é uma explicação teológica de todos os nossos outros relacionamentos. Porque se você se relaciona com Deus de maneira errada, você vai se relacionar com o próximo de maneira também errada. Então Paulo vai dar uma fundamentação teológica para que você considere tudo o que está sendo dito. E ele começa a tratar das questões do relacionamento seu para com Deus. E vamos ver como é que ele faz isso. Como é que ele vai tratar acerca do relacionamento. Então nós vamos ver que Paulo ele dá 6 ingredientes para entendermos acerca desse relacionamento. Ele vai explicar da sua necessidade de reatar o relacionamento para com Deus. Necessidade. É necessário que você tenha um relacionamento com Deus, um relacionamento correto com Deus. Segundo ponto, ele vai falar sobre a origem desse relacionamento.
O terceiro ponto, ele vai falar a base desse relacionamento. O quarto ponto, ele vai tratar sobre o meio providencial pelo qual isso chegou até nós. Como nós escutamos acerca de que existe um relacionamento a ser reajustado, o propósito desse relacionamento e a evidência desse relacionamento. São 6 pontos, hoje trataremos de 3 pontos. Nós iremos até a base desse relacionamento. Então o tema da mensagem é ajustando os relacionamentos. E nós vamos falar agora da parte de Deus, com Deus. Temos o primeiro, que é com as autoridades. Temos o segundo, que é com os concidadãos. E temos agora o terceiro, que é com Deus. Como é que você está se relacionando com Deus? Como é que você vê essa questão do seu relacionamento com Deus? Isso é muito importante. Isso é muito importante. E aí sim, nós vamos agora entrar no texto. E Paulo vai nos chamar para entendermos, em primeiro lugar, a necessidade do ajuste deste relacionamento com Deus. Você sabia que existe um relacionamento com Deus a ser ajustado? A Bíblia, ela vai falar acerca de um Deus. Ela diz assim, logo no começo, em Gênesis 1, nós vamos ver, e disse Deus, no princípio, Deus. Mas no princípio, Deus. Disse Deus. Mas ela não pergunta, olha, ela não faz uma tese explicando quem é Deus. Ela não faz uma tese explicando a necessidade de você entender que existe um Deus, porque ela já trata com o pressuposto de que existe a sabedoria incutida no próprio ser de que Deus é. E ela vai falar de um Deus, e ela vai mostrar Deus, e através dos versículos, capítulos e livros, nós vamos começar a ver esse Deus e perceber que aquela necessidade que nos move a buscar um Deus, porque nós já nascemos com isso, ela só pode ser suprida através desse Deus, porque foi Ele que nos criou. Ele, quando nos criou, colocou no nosso ser um espaço de necessidade acerca dele mesmo. E quando o homem peca, o que acontece? O homem começa a desvirtuar essa necessidade e começa a adorar uma pedra. Eu tenho necessidade de adorar. Em vez de ele se reportar ao Criador, ele se reporta à criatura, ele começa a adorar a criatura. E desde que ele cresce, desde pequeno, desde a eternidade, nós já vimos aqui, ele precisa entender quem é Deus. Ele precisa que você, pai, apresente a ele quem Deus é, para que ele não caia na falsa inclinação do pecado de adorar a criatura ao invés do Criador. Nós não vemos uma criança deixada entregue a si mesma dizer, existe um Deus e esse Deus morreu por mim na cruz. Não, você tem que ensinar ele que esse Deus se fez carne, atou no nosso meio e morreu por nós em morte de cruz. Então nós vemos que também o nosso relacionamento com Deus está totalmente desajustado.
haja vista uma falsa necessidade de se tornar amigo íntimo de Deus de forma totalmente descompensada. Outro dia eu estava vendo um pastor dizendo: olha, um amigo meu me disse o seguinte: olha, você chama Deus de você quando vai orar? Eu disse: não, Deus do Senhor. E aquele homem disse assim para ele: isso é porque chamar Deus de você é para quem tem intimidade com Ele. Como assim? Está precisando escutar a pregação sobre Pai Nosso não é o nosso Pai. Pai Nosso está nos céus e o seu nome deve ser santificado. Mas há uma tendência de pegar o nosso relacionamento com Deus e deturpar de forma totalmente terrível. Como eu tenho dito aqui a vocês, muitas vezes nós fazemos isso de forma excelente. Olhamos para Deus e achamos coisas. Eu acho. Aí vai criando o seu relacionamento com Deus. Eu acho. Mas a palavra, ela é bem clara acerca de quem é Deus, o que Ele gosta, o que Ele não gosta. E erramos muito. E uma das coisas mais marcantes no ser humano é ele não entender quem ele era. E ele fica se achando muito, sabe? Fica se achando muito. Deus, eu e Deus, nós temos um contato, sabe? Nós temos um contato, nós temos uma intimidade. Ele é o cara lá de cima. As pessoas não entendem o que elas eram. E elas acham que se elas permanecerem do modo que estão, elas pensam que não precisam de mudança e está tudo certo. Está tudo certo. E Paulo, ele vai dar aqui e vai nos mostrar que há de acontecer nas nossas vidas uma mudança para que nós possamos falar e dizer, e usar o verbo ser, e dizer, nós éramos. Todo crente, ele precisa passar por uma mudança de relacionamento com Deus para poder olhar para si mesmo e dizer, eu era assim, não sou mais. Éramos assim, não somos mais. A vida do crente está dividida nisso. Nós éramos ímpios, não somos mais. E Paulo, ele começa a argumentação no verso 3. E ele diz, olha, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Nós precisamos entender que o pecado atingiu todas as nossas faculdades, as razões, as emoções, as vontades, todas elas foram perdidas. Todas elas estão manchadas, maculadas pelo nosso pecado. Não há ninguém bom, nenhum sequer. Todos nós estávamos perdidos e condenados. E a partir do momento que nós temos essa noção de que do que Deus fez, de quem nós éramos, nós começamos a entender e amar de fato, com o amor incondicional, o nosso próximo. As pessoas são desobedientes, as pessoas são desgarradas, olha para isso.
esses homens vendidos às paixões e prazeres. E cara, fazia parte do meio. Você era igualzinho. Você era igualzinho. Não use disso para subir nos lombos dos pecadores, porque você também era da mesma laia. E alguém que se gaba da sua santidade em cima dos pecadores, duvido muito que ainda não seja um desses a qual ele discrimina. O nosso relacionamento para com o nosso próximo vai estar baseado em cima disso. Vai dizer, olha, por que nós devemos agir dessa forma com o próximo? Porque nós éramos igual a eles. Um pregador chamado George Whitefield, ele, quando via alguém na sarjeta, ele fazia questão de dizer o seguinte: olha, ali estava eu. Aquele ali sou eu sem a graça de Deus. Aquele ali sou eu sem a graça de Deus. Porque eu não encontrei a Deus, Deus me encontrou. Deus me encontrou, eu fui achado por Ele. Eu que era tudo isso aqui, eu que era inimigo de Deus, eu fui achado por Deus, Ele me achou, Ele me encontrou. Deus fez todas essas coisas. Se Deus não tivesse colocado em meu coração, se Deus não tivesse derramado a sua graça sobre mim, eu estava ainda arruinado. Nós não tínhamos nenhuma virtude para que Deus olhasse para a gente assim e disse: olha que menino bonitinho, vou salvá-lo. Nós não tínhamos nenhum bom procedimento a qual fosse suficiente para que Deus olhasse para nós e dissesse assim: olha, aquilo ali merece ser salvo. Paulo vai enumerar as características e vai dizer assim: ó, nós éramos nécios, nossa mente estava totalmente corrompida pelo pecado, totalmente arruinada pelo pecado. A marca registrada da nossa vida era conceitos errados a qual levávamos conosco, os nossos valores totalmente distorcidos. Éramos nécios, éramos cegos da realidade de Deus. Nós éramos incapazes de entender as coisas do Espírito. Veja bem a questão da necessidade do seu reajuste no relacionamento com Deus. Você era tudo isso, você não era nada. Se você não se rendeu a Cristo, você continua sendo assim. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte: olha, nós éramos também desobedientes. Nós éramos nécios, nós éramos também desobedientes. O nosso coração, além de tolo, era rebelde, desobediente a Deus, à autoridade. Sabe, nós éramos aqueles que cavavam a própria cova para depois cair dentro.
éramos transgressores da lei, e nós éramos rendidos a toda sorte de pecado. Não existia inclinação em nós mesmos para podermos executar ou fazer algo de bom. Nós éramos desgarrados, Paulo diz. Não tínhamos deleites nenhum em Deus. Eu estava conversando com alguém e nós percebemos que as pessoas, elas vivem de uma forma autônoma e elas se colocam sobre uma situação de forma tão errada, sabe? Nós que somos tão carentes, sabe, de sabedoria, olhamos para aquele tipo de atitude e dizemos: não era para fazer isso vai dar maior confusão. Se existisse alguém que pudesse chegar naquela família e dizer: olha, o que está acontecendo aqui é que você não está fazendo determinada coisa, se você fizer diferente, isso vai sanar, esse problema vai acabar. Isso está acontecendo porque você não confia. Éramos solitários, desgarrados de Deus. As nossas vidas eram marcadas por atitudes tolas, burras. Mas o Senhor nos chama a dizer: olha, nós estávamos desgarrados, hoje temos um pastor que é Cristo. Nós éramos escravos de paixões e prazeres, escravo das paixões e dos prazeres. A coleira do diabo estava no nosso pescoço. Nós éramos vendidos, nós estávamos entregues a isso. Nós éramos escravos do pecado. Entregues a toda sorte de prazeres. Sabe, as forças do inferno prevaleciam sobre nossas vidas. E de um determinado sentido nós tínhamos prazer nisso. Nós vivíamos de forma depravada, pervertida. Nós não tínhamos nenhum tipo de controle sobre nós mesmos. Nós sentíamos uma total falta de apetite pelo banquete de Deus. Dava fastio. Qualquer coisa que pertencia e que estava ligada a Deus, dava fastio. Nós tínhamos fastio. Nós vemos que também nós vivíamos em malícia e inveja. Veja que coisa terrível. Olha o quadro que Paulo está pintando do nosso ser. Olha o quadro que Paulo vai pintar. E pense bem: será que alguém ia querer se relacionar com uma pessoa dessa forma? Será? Olha quem você era. Nós vivíamos em malícia e inveja. A nossa mente estava cheia de maldades e sujeira. Malícia e inveja são duas atitudes insensatas, diga-se de passagem, que interrompem qualquer relacionamento humano, que nenhum humano atura.
quer ficar do lado de pessoa invejosa? Você quer ficar ao lado de uma pessoa que você sabe que está sempre pensando de forma maliciosa ao seu respeito? Você queria ficar? Eu quero a distância dessa pessoa. Não queria que ela estivesse no meu ciclo de relacionamento. Mas quando você coloca a respeito do seu relacionamento de Deus, que é um Deus santíssimo, que tudo contempla, olhando para você, o que é que você acha que tem a oferecer a Deus para que Ele te aceite? Qual é o relacionamento que você acha que tem para com Deus? Qual é o seu modo de agir para com Deus? Será que você está agindo com Ele de forma certa? Será que você chegou para Ele de forma correta logo em primeiro instante? Ou será que o seu modo de proceder é totalmente estranho? Imagina, você olhava com Deus, você olhava para Deus com malícia. Quem é que queria se relacionar com uma pessoa dessa forma? Quem é? Uma pessoa que tem uma disposição má. Eu quero tudo que você tem. Que se acha merecedora das coisas que você conquistou com o seu trabalho. Qual é a sua visão acerca do seu relacionamento para com Deus? Veja, nós somos tão invejosos que queremos o que Jesus Cristo fez por nós, queremos ter poder de pagar os nossos próprios pecados. Quando Cristo diz, olha, você é salvo por graça, quando Deus nos fala, você é salvo por graça, nós queremos ter algo para pagar, e dizer, não, eu quero pagar os meus próprios pecados. Eu não aceito que Jesus tenha pagado os meus pecados, sem eu ter que fazer nada. Nós éramos odiosos e vivíamos odiando-nos uns aos outros. Nós fazíamos o que éramos. Uma pessoa odiosa, imagina, uma pessoa odiosa. A qualidade. Olha a sua qualidade, olha a minha qualidade. Olha a minha qualidade, olha a sua qualidade. Você era bom? Nós éramos uma verdadeira guerra ambulante, sabe? Nós éramos uma bomba relógio pronta a explodir, matar e morrer. Era o dilema. Não tem problema se eu morrer, desde que eu também mate. Éramos odiosos e vivíamos odiando-nos uns aos outros. Aí você pergunta, e aí? Esse relacionamento estava totalmente distorcido pelo que nós estamos vendo. Mas a palavra diz que éramos. Nós éramos, já não somos mais. E como foi que isso aconteceu? Existe uma origem disso tudo. Alguém deu o pontapé inicial. Alguém teve que se interpor em toda a nossa ignorância, toda a nossa odiosidade, e se colocar como o autor de reatar esse relacionamento. Quem foi que fez isso? Será que foi nós, humanos, que erramos?
Ou será que isso partiu do próprio Deus, o qual é santíssimo, o qual não deve nada a ninguém, o qual disse a Jó: Jó, tudo que tem na terra é meu, Jó, eu faço do que eu tenho, do que é meu, o que eu quero, eu não devo nada a ninguém. Imagina, de quem foi que partiu o pontapé inicial para reatar essa comunhão, essa relação? Sabe, quem foi isso? Quem foi isso? Nós vemos aí na igreja aí: aceite Jesus. Aceite Jesus, como se o Senhor estivesse implorando para que nós venhamos. Não, calma, coitadinho de Jesus, vou aceitar. Não, o transgressor sou eu, o transgressor é você, os transgressores somos nós, não Deus. Não parte de nós a origem de reatar esse relacionamento, a origem de salvação, não parte de nós. A parte mais afetada disso tudo é que parte com o primeiro passo em direção aos pecadores. Olha no versículo 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos. Olha para isso. Deus manifestou o seu amor para com todos. Ele manifestou a sua bondade para com todos. Esse relacionamento teve sua origem exclusivamente em Deus, de forma monergística, a partir de Deus, não a partir de você. A iniciativa do reatamento desse relacionamento, da nossa salvação, foi de Deus. Ele teve iniciativa. A salvação é obra de Deus do começo ao fim. Ela teve a sua gênese não no nosso coração, mas no coração amoroso do próprio Deus. Deus nos amou. O início de tudo parte do coração de Deus e não do nosso coração. A bondade de Deus, o amor de Deus é a fonte e a origem do nosso relacionamento para com Ele, um relacionamento de salvação. É dele. Por isso que temos explanado, quando o Senhor Deus fala através do apóstolo Paulo, dizendo: quem nos separará do amor de Cristo? Quem vai nos separar? Não há como separar. Se Cristo morreu por você, se você faz parte do corpo de Cristo, dos eleitos em Cristo Jesus, não há como, porque isso tudo parte de Deus e não de você. Você era odioso, você era a pessoa mais asquerosa. Nós éramos as pessoas mais asquerosas que poderia existir, e Deus nos olhou e disse: você é meu, eu vou me relacionar com você, você vai me ter por pai e eu vou ter você como filho. Faz parte de Deus. O amor de Deus foi demonstrado. Não, mas eu estou esperando uma prova do amor de Deus. Como assim você está esperando prova do amor de Deus? Como é que você, o que é que você entende como prova do amor de Deus para com você? Como é que você entende isso? O que é? Você quer o que? É uma boa saúde? Você quer o quê? Que Deus te livre de um câncer? Você quer o quê? Que Deus te dê livramento todos os dias, que isso não pode ocorrer, você
não pode sofrer acidente. É o que? Você acha que Deus vai mostrar a sua bondade porque Ele vai te dar um bom trabalho? É o que? No que você acha que consiste a bondade de Deus? No que você acha que consiste a bondade de Deus? E nós temos ciência de que a bondade de Deus, ela não está por vir. O melhor de Deus não está por vir. Como temos visto por aí, o melhor de Deus ainda está por vir. Não. Nós temos visto, temos aprendido que o melhor de Deus já veio e a bondade de Deus já está estabelecida na vida de todos aqueles que creem no seu nome. O melhor de Deus, a bondade de Deus são evidenciadas no nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Não existe outra. Vai ser bondoso comigo se acontecer isso. Não. Deus, Ele já fez o impensável, que foi vir à terra e morrer pelos nossos pecados. Não só vir à terra e morrer pelos nossos pecados, mas também como tomar e dar iniciativa ao processo de reatar o relacionamento, a salvação, que começa no coração de Deus e alcança o nosso coração. Por isso que entendemos que se amamos a Deus é porque Ele nos amou primeiro, não o contrário. O Senhor teve que mudar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Por isso que não há o que temer, porque parte exclusivamente de Deus e não de nós mesmos. Por isso que não há o que te desesperar, porque Deus, aquele que não pode mentir, nunca mudará de ideia ao nosso respeito. Nunca. Se nós começarmos a entender Deus dessa forma, um Deus que muda de opinião, não temos segurança nenhuma no seu ser. Não temos segurança nenhuma a respeito de quem é Deus. Mas nós sabemos quem é Deus. É um Deus que não pode mentir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então veja, a origem da nossa relação com Deus, ela não está em nós mesmos. Ela não parte de nós ou em qualquer coisa que venhamos fazer. A origem da nossa relação com Deus está no próprio Deus, no coração de Deus, nos decretos eternos de Deus. Isso é segurança. Não temos noção, não entendemos de fato o amor de Deus se acharmos que alguma coisa que podemos fazer pode influenciar no decreto eterno, seja ela boa ou má. Ou você acha que você tem a capacidade de chegar lá no decreto eterno e dizer o seguinte: assim, eu não mereço mais, tira meu nome dele. Terceiro e último ponto. A base desse relacionamento. Nós temos uma casa e sabemos que para construir essa casa nós temos que ter um alicerce. E se esse alicerce ele não for bem fundado, a casa cai. A casa cai. Eu construí minha casa e eu percebo que hoje algumas rachaduras elas se encontram na parede porque eu não cavei tão fundo quanto era necessário para poder ela não ceder à parede. Então, até que a parede ela encontre o ponto de apoio, ela vai continuar cedendo. Num ponto ela para. Mas se esse ponto ele estiver muito longe, um dia ela vai cair. Tomara que não caia, mas um dia ela vai cair. Mas eu sei, eu entendo que isso tudo se dá por causa do alicerce que não foi bem analisado e bem estudado.
Então, se nós não entendermos a base estrutural do nosso relacionamento com Deus, nós ficaremos à mercê dos nossos próprios achismos. Eu acho, eu penso. Não! Se você tem um relacionamento com Deus, saiba que Deus, Ele deu o primeiro passo. E que segundo, e que terceiro, primeiro, que existe um relacionamento a ser feito, a ser agora reatado. Segundo, que o primeiro passo que ainda é Deus. E terceiro, Paulo vai dizer aqui, o terceiro ponto, a base desse relacionamento. E Paulo vai continuar: a fim de que, justificados por graça, a fim de que, justificados por graça, justificação por graça. A base do relacionamento é uma justificação por graça. Justificado por graça. O que é graça? Graça é um favor que você não merece. Você não merece. Coloque uma coisa na sua cabeça: não tem coisa que você faça para merecer. A base do seu relacionamento com Deus, ela é graciosa. É por meio de graça. A justificação que você recebeu, foi declarado, a declaração de justificado, ela não está baseada em obras, não está baseada em nada que você venha fazer. Está baseado unicamente em Cristo, por sua graça derramando sobre nós. O ajuste desse relacionamento é resultado não das nossas obras para com Deus, mas da obra de Deus por nós em Cristo Jesus, por intermédio de graça tão somente. Temos que entender isso de forma bem clara. Olha, o teu relacionamento com Deus é sustentado não por obras, mas sim pela graça. Uma base por graça, uma base por favor imerecida, como se, por mais que você cave, você não consegue encontrar o ponto firme. A graça é que vai te dar essa firmeza, você saber que essa graça está ali sustentando, que é um favor que você não merece. Não é porque você cavou fundo ou porque você cavou raso, mas é porque a graça de Deus, ela completa toda a obra. Ela te dá segurança jurídica. Não é o sacrifício meritório que fazemos para Deus, mas é um sacrifício substitutivo que Cristo faz por nós na cruz. Essa é a base da nossa salvação, da nossa justificação, do nosso relacionamento reatado com Cristo. É a morte expiatória de Cristo. Cristo morreu em nosso lugar, em nosso favor. E isso é confiança para mais de metro, como diz o Matuto. É confiança, é você saber que não há nada que você possa fazer, não há nada que você possa deixar de fazer, que vai te separar de Cristo, que vai romper esse relacionamento. Se você está em Cristo, não há nada que você possa fazer. Então eu posso fazer o que eu quero? Não, porque nós vamos ver na sequência que Cristo vai dizer o seguinte: aqueles que estão relacionados com Cristo, eles são chamados para executar uma obra, e essa obra é a boa obra para a qual Cristo nos chama desde toda a eternidade, e para que nós possamos ir e cumpri-la. Olha para isso, isso é uma coisa maravilhosa. Essa é a base do nosso relacionamento com Cristo. Essa é a base do nosso relacionamento com Deus. Se firme nela. Cristo pagou com a sua própria vida a nossa dívida, para satisfazer a demanda da justiça, da lei de Deus por nós.
morreu a nossa morte. Cristo sofreu o nosso inferno. Não há nada o que temer. Cristo, Ele nos dá total segurança e nos declara justo na eternidade. E como temos aprendido, a justificação, ela não é uma coisa que, eu me sinto justificado. Não é. A justificação é a base do nosso relacionamento. Justificação por graça, não atos praticados por nós. Não é porque eu estou fazendo e sou. Nós temos entendido e nós temos visto Deus entregando o seu próprio Filho, esmagando, moendo o seu próprio Filho. Nós vimos Deus, o Pai, não poupando o seu próprio Filho, para nos dar essa segurança. Embora a cruz não seja citada aqui pelo apóstolo Paulo, ela está num contexto mais remoto, declarada aqui. Ela está presente aqui. Cristo se entregou para a nossa salvação. A base da nossa salvação não está nas obras praticadas por nós, mas nas obras praticadas por Cristo Jesus. Amém. Pergunto a você: você tem compreendido a necessidade do ajuste no seu relacionamento para com Deus? Ou você acha que já é bom o suficiente? Na próxima pregação nós vamos entender que Deus, Ele faz tudo isso. Ele vai reatar esse relacionamento através de um lavar regenerador. Não é? Opa, o santo agora tá santo, o camarada está santo do dia para a noite. Não é um lavar. Cristo vai tratar conosco de forma, cada dia bate seu mal. Deus vai tratar conosco uma vez de cada. Não existe lavagem cerebral está santo. Não existe. O processo é um processo. É um processo. Você entende o que Cristo fez na cruz, o sacrifício. Você nunca vai dizer tá bom. Essa é a reação do relacionamento. E aí, como é que está? Você acha que não precisa mais ter relacionamento com Deus? Não precisa cada dia ter mais e mais. Como é que você tem agido? Como é que a sua confiança? Será que você confia em Cristo? Será que você confia e entende que, o início do relacionamento que eu tenho com Cristo não parte de mim mesmo, parte do próprio Deus para comigo. Nunca partiu de mim. Eu nunca me inclinaria para Cristo, mas Cristo, por seu amor, morreu por nós, mesmo eu ainda sendo pecador, transgressor, odioso e odiando. Pergunta a você, no que está baseado o seu relacionamento com Deus? O que é a base do teu relacionamento com Deus? Você entendeu que a base é graça? É favor que você não merece? Você entendeu isso? A base é o favor que eu não mereço. Você entendeu que não é algum sacrifício meritório que fazemos para Deus, mas o sacrifício que Ele fez por nós na cruz, morrendo por nós, pagando o nosso inferno.
Como é que está o seu pensamento em relação ao relacionamento que você tem com Deus?